Então, irmãos, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Abra a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Eu quero te mostrar uma coisa interessante para que você entenda aquilo que está escrito, né? Tendo um mentor para te ensinar, para te orientar. Então a gente tem que ter mentores para nos orientar, nos ensinar aquilo que a Bíblia ela, né, nos direciona, que foi escrito, né? Quem achou Atos dos Apóstolos 6, versos 1 e 2? Você achou? Olha que interessante, acompanhe comigo aí. Está escrito assim, no livro de Atos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenais e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém, irmãos? Olha que interessante, né? Os apóstolos aqui eram 12, mas havia uma necessidade, era 12 na liderança apostólica. E houve uma necessidade porque as pessoas estavam reclamando que eles não estavam fazendo visita às viúvas. Eles não estavam visitando os lares, olha só, 12 apóstolos, imagina um, né? Se 12 não estavam dando conta, imagina um. Imagina um que não enxerga. Então, eles chamaram os discípulos, convocaram e falaram: olha, não é lícito que a gente deixe de servir a palavra, né, para servir a mesa. Aí chamaram que 7 homens cheios do Espírito Santo. Então tem igrejas aí, eu escutei uma irmã, estava conversando comigo, que o esposo dela estudou, mas não foi consagrado. Por que não foi consagrado? Porque a igreja só consagra pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Aí ele disse para ela: eu não vou mentir com o pastor, eu louvei a vida dele, olha que lindo. Eu não vou chegar lá, não vou dizer que eu sou batizado do Espírito Santo se eu não sou. Verdade. Eu não vou dizer que eu falo domingo se eu não sou. Achei lindo isso, irmão. Meu coração desejou, eu até falei com ela para a gente fazer um propósito de estar orando, eu, minha esposa, mais ela, o esposo, para ele ser batizado no Espírito Santo, irmão. Porque é uma necessidade que as igrejas têm. Quando igrejas não quer, a gente está precisando, irmão. A gente está precisando. Se o problema era esse, eu ia chamar ele: vem cá, meu irmão. Eu ia orar com ele até ele falar em línguas. Até ele falar em línguas. Porque o batismo nas águas, quem batiza é os líderes.
líder, a liderança que Jesus constituiu na terra, né? A liderança, junto com o seu pastor, nas águas, mas com o fogo e com o Espírito Santo só tem um: Jesus Cristo. Ele é o único que pode batizar com fogo e com o Espírito Santo. Lembra de um pastor que ele foi na casa de Hermano, ele assumiu a igreja terça-feira, culto de doutrina, irmão. E aí tinha um Hermano, estou até sentindo a presença de Deus aqui. Esse Hermano falava em língua, ele mesmo tacava fogo nele mesmo. A igreja não podia estar fria, ele mesmo botava fogo nele mesmo. E falava em língua, e dava glória, 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 aleluia, aleluia. Irmão, podia ser o estudo, podia ser culto de doutrina, tá ele lá falando em mistério, dando glória. Olha o que vai acontecer. Esse pastor assumiu a terça-feira culto de doutrina. Aí os irmãos falaram assim: o senhor tem que pedir esse Hermano para parar de falar em língua e ficar ali glorificando e pulando, saltando. Aí o que vai acontecer? O pastor falou: tá certo. Chegou em casa, o pastor pensativo falou com a esposa dele a situação que ele tinha que ir na casa do irmão para resolver um problema. E aí ele disse assim à esposa: olha, meu esposo, se eu fosse você, eu não entrava em questão com esse homem de Deus não, hein? Aí ele ouviu o que a esposa disse e foi visitar o irmão dentro de uma favela, que ele era de favela, né? Foi dentro de uma favela. Ele disse que foi passar chegou, você conhece ele? Irmão, aí falaram o apelido dele, falou com um camarada lá: oh, ele mora lá em cima, no último barraco. Aí ele foi abrir a cerca, furou o dedo. Aí ele chega na casa do irmão, o barraquinho quase caindo na pirambeira. Aí ele foi, aí chegou na casa de irmão. Aí quando chegou lá, aí ele: pastor, glória a Deus, eu estava te esperando aqui, pastor. Aí pastor, mas como é que você estava esperando aqui? Entra, pastor, entra. Aí ele: pastor, tem 3 anos que eu aceitei Jesus e tem 3 anos que ninguém nunca me visitou, pastor. Eu orava para que o pastor da minha igreja me visitasse. Há 3 anos, pastor. E aí ele entrou, e quando ele entrou, ele falou: ó, na minha casa tem regra. Qual é a regra? Hora para entrar e hora para sair. Ele: quem ora? Ele: o senhor ora, pastor. Ele começou a orar. Quando ele começou a orar, o Senhor falou para ele: olha o que você vai falar para o meu servo, hein? Falou para o pastor. E o pastor ouvindo: porque eu moro com ele aqui, eu durmo com ele, eu estou com ele todo dia. Porque, irmão, ele está comigo todo dia, eu estou com ele todo dia. E na menina dos meus olhos, cuidado com o que você vai falar com ele. E o pastor orou, meio sem graça. Aí olha para a cara do irmão. E aí o irmão, ele fica quieto, não fala nada. O irmão começa a falar: pastor, ninguém nunca me visitou. Desde que aí ele foi: tem banheiro aqui? Aí ele: tem. Aí ele foi no banheiro. Quando ele foi no banheiro, ele olhou lá embaixo numa pirambeira que não tinha fim, irmão. Ele deu um salto para trás. Ele falou: rapaz, se isso quebrar, eu caio embaixo? Cai. Tu cai e tu morre. Que isso, rapaz? Ele: olha, há 3 anos que eu moro aqui, que eu estou aqui, e que o meu banheiro é desse jeito, que o Senhor segura, hein? E Deus segura esse banheiro, hein? Não cai não. Já caiu um monte de casa por aí afora, mas minha casa, a mão de Deus segura. Aí ele pegou ele falando, ele sentou tudo com medo, já perdeu até a vontade no banheiro. Foi escutar o irmão. Aí o irmão falou que estava preso. E aí ele estava preso. Ele disse assim que deram, ele falou: tá vendo esse risco aqui no rosto? Mas deram uma rajada, calibre grosso, e raspou aqui, ó. Aí mostrou lá o tórax dele todo perfurado, ó, calibre grosso. Olha quantos
mãos aqui, ó, tudo furado, tudo marcado. E ele foi preso. Aí disse que mudou o juiz era evangélico. Deus falou com o juiz para soltar ele, para dar o alvará de soltura para ele. Deus falou: solta ele porque eu tenho uma obra na vida dele. Aí o juiz foi lá e falou: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, e Deus falou comigo para te soltar, que Deus tem um negócio com você, mas tem uma coisa, hein? Eu vou te soltar. Se você fizer bobagem de novo, eu te prendo de novo. Combinado, pastor? Combinado, juiz? Aí ele falou com o pastor: combinado, juiz, está certo. Aí ele falando, contando esse caso com o pastor ouvindo. Ele: pastor, é por isso que eu não saí da igreja, é por isso que eu dou glória, é por isso que eu falo em língua, sou batizado no Espírito Santo, eu falo com Deus, porque eu sei o que Ele fez na minha vida. E aí ele não falou mais nada, ele perdeu o tino, irmão, ele falou mais nada. E aí sabe o que ele disse, irmão? Ele falou que quando ele ia sair, estava sem noção mais do que falar, que o irmão falou dessa. Ele disse: ei, pastor, antes do senhor sair, tem regra na minha casa, hora para entrar e hora para sair. Aí ele falou: o senhor orou para chegar, pastor, agora eu vou orar para o senhor sair. E ele abraçou com o pastor e começou a orar e clamava: Deus da minha salvação, eu não largo esse pastor enquanto ele não for batizado com o Espírito Santo. Deus da minha vida, eu não largo esse pastor enquanto ele não for cheio, ele não fala em línguas aqui nesse lugar. E começou a orar, passou uma hora, irmão, ele orando, falando em línguas, orando. E de repente, irmão, o fogo desceu naquele lugar, o pastor foi renovado com o Espírito Santo, e os dois começaram a falar em línguas, Deus desceu naquele lugar, e as línguas foram repartidas na boca daqueles dois, e começaram a falar em línguas. O pastor, irmão, o pastor saiu de lá, irmão, saiu de lá eletrizante, saiu de lá falando em línguas, entrou no carro, passou na porteira falando em línguas, entrou no carro dirigindo falando em línguas, chegou na casa falando em línguas. Quando a esposa dele recebeu ele falou assim: esposa, dá a paz do Senhor para mim. E a esposa: por que, marido? Porque hoje eu virei crente de verdade, hoje eu saí daquela casa, em vez de falar para aquele irmão falou para mim, eu fui cheio do Espírito Santo. E ele chegou em casa falando em línguas, irmão, apertando a mão da esposa dele, falando em línguas. Dormiu, irmão, falando em língua, acordou de manhã pela manhã falando em língua, sentindo essência. Foi para o culto de doutrina, chegou no culto de doutrina, e quando ele chegou no culto de doutrina, quando ele foi falar, irmão, sabe o que aconteceu? Aí de repente está a irmã lá, já lá no salão da igreja, está lá ele glorificando, está aí falando em línguas. Aí o pastor está lá olhando, e com os irmãos começaram, irmão, a querer falar alguma coisa. Aí ele foi chamar o irmão, ele disse: quem conhece o irmão aqui na igreja? E aí o pessoal falou que conhecia dali. Algum de vocês algum dia já visitou o irmão na casa dele? O pessoal falou que não. Esse aqui é menina dos olhos do Senhor, e o testemunho dele é marcante. A partir de hoje, vem para cá, irmão, ele subiu em cima do altar, vai ter 2 doidos em cima do altar. Se você quiser receber o renovo, o batismo do Espírito Santo, vocês vão receber, porque a partir de hoje vai ter 2 doidos aqui no corpo. O irmão vai falar em língua, eu também vou falar, porque aqui nesse lugar Deus tem que estar presente. E os irmãos não falaram mais nada, depois contou o testemunho de irmão.
limite o poder de Deus na sua vida. Você é capaz. Se você foi capaz de chegar até aqui, confessar o Senhor Jesus como Salvador, se você até aqui foi capaz de ser batizado nas águas, você também é capaz de ser batizado com fogo, com o Espírito Santo. Porque o homem das mãos furadas, ele está nesse lugar. Se você crer, você terá essa glória de Deus. Se coloque de pé, por favor, se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida. E se você crer, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te pegar, irmão. Deus vai te batizar com os Espírito Santo se você não for. Deus vai te renovar se você não for. Vai acontecer de novo. Mas você precisa acreditar. Você precisa crer.
sentir uma presença ruim. Se você quiser vir, vem aqui na frente.